foi Samuel ou o diabo que apareceu para Saul em 1 Samuel 28? Paz Deus com os irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade às Santas Conversações? Santas Conversações já se tornou um chavão, porque eu tenho certeza que acontece com os irmãos também. Quando nós nos reunimos num só Espírito, em amor, no Espírito da verdade, tem 2 ou 3 ou mais, ou num culto, ou numa visita, e começa uma santa conversação, testemunhos, sinais, prodígios, maravilhas que Deus faz na nossa vida, aparece também algumas interrogações, algumas indagações, e mesmo sem sermos mestres, irmãos, o Mestre aparece. O Mestre se manifesta quando os discípulos estão prontos e as respostas também se manifestam. Então, por isso que nós colocamos esse chavão, Santas Conversações. Nós muitas vezes viemos com tema para falar nesse vídeo e de repente aparece mais algumas respostas, além daquelas que o nosso Mestre já nos deu. Antes de entrarmos nessa questão que para muitos é um mistério, é delicada, eu vou ser sincero para os irmãos. Diante do que está na palavra, para mim não existe mistério nenhum, não existe delicadeza nenhuma, pois está bem claro, existem outras passagens que sim, são mistérios quase que insondáveis, mas este não, ele é totalmente claro e eu não vou passar a minha posição, vou passar a posição que está na própria palavra, na própria Escritura. Eu não preciso fazer nenhuma interpretação a respeito de 1 Samuel 28. Ninguém pode dizer, o irmão Marcos teve uma interpretação diferente do... Não existe uma interpretação para 1 Samuel 28. Já está interpretado. Foi um fato. É um fato que aconteceu. Não é uma coisa que tem que se interpretar, se descobrir. Não é um mistério. Entendeu, irmãos? Antes de entrar nesse assunto, irmãos, eu gostaria de falar aqui também a respeito, alguns irmãos vão falar assim, por que o irmão não faz uma resposta? Esses dias nosso irmão Einar fez um comentário, um vídeo a respeito de um dos nossos vídeos, de uma experiência que tive fora do corpo. E que o nosso irmão intitulou uma experiência espírita. Por que eu não faço um vídeo resposta ao irmão Einar? Porque não é só o irmão Einar que tem esse tipo de entendimento e de consciência. O irmão Einar representa muitas pessoas dentro do mundo evangélico. Qualquer coisa que se fala de experiência fora do corpo, vida após morte, e por aí vai, se relaciona ao Espiritismo. Por que isso? Da onde vem essa fundamentação? Isso, irmãos, são coisas que passam em doutrinações de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos. Não tem fundamentação bíblica nenhuma no que, com todo respeito, nosso irmão Einar citou. Porque o próprio apóstolo Paulo, quem sou eu para me comparar ao apóstolo Paulo? Mas ele teve uma experiência, ele disse, conheço um homem que há 14 anos
não sei se no corpo ou fora do corpo. Ou seja, ele mesmo, com toda a espiritualidade, bagagem apostólica e conhecimento de Cristo, duvidou, não sabe se no corpo ou fora do corpo. E aí vem uma pessoa e diz assim, que a alma é inseparável do corpo, que o corpo morre e a alma morre junto com ele. Com certeza isso é uma tese teológica ou algum estudo referente. Mas não tem embasamento bíblico. Os irmãos vejam que o próprio apóstolo, isso eu estou citando se eu fosse rebuscar, porque nós não queremos fazer um vídeo maçante, cansativo. Se nós fôssemos rebuscar na palavra, nós iríamos ver muitos servos de Deus, profetas, que tiveram arrebatamentos, irmãos, em experiência fora do corpo. Como o próprio Paulo mesmo indagou, não sei se no corpo, Deus o sabe. Ele mesmo diz, Deus o sabe. Então, por que às vezes nós nos intitulamos mestres, irmãos, e rotulamos uma experiência de alguém? E o espírita, irmãos, o espiritismo, se for ver, eles chamam de filosofia, mas podemos dizer que é uma religião também. Não são detentores desses assuntos. Eles receberam de outros antiquíssimos, irmãos, civilizações antiquíssimas. Como agora nós vamos citar uma passagem aqui que se fala da invocação de mortos, que está aqui na Bíblia, não é um mistério, está aqui, que existe antes do Espiritismo. Uma coisa que se fazia antes do Espiritismo se manifestar, essa filosofia, que, salvo erro, é iniciada por Allan Kardec. Entendeu, irmãos? Então vamos agora, é isso que eu gostaria de falar. Irmãos, não rotulam, não intitulam, vão na palavra e percebam que existe, está ali. Agora, contra o certo ou errado, isso é outra questão. Nós vamos nos ater agora a essa passagem. Então, o caro servo de Deus, que infelizmente rotulou a nossa experiência como espírita, não é, irmão? Está carente de conhecimento da palavra, pois o próprio apóstolo, ele mesmo teve dúvida. E se o irmão não teve nenhuma experiência, com certeza não teve nenhuma experiência fora do corpo, né? Não pode ter essa certeza de que uma experiência espírita, evangélica, budista, taoísta, e por aí vai, irmãos. Vamos nos colocar no nosso lugar, irmãos, de aprendizes. Assim fica melhor e não passamos, irmãos, tanto constrangimento. Louvado seja Deus. Haja vista também, irmãos, isso também ser devido a preconceitos, superstições, que vão passando de gerações para gerações. E o que acontece, irmãos? Às vezes nós sofremos, os nossos filhos sofrem, aqueles que vivem a nossa falta sofrem, porque vivemos num meio preconceituoso, opressor, e não tem mente aberta para indagar, liberdade para indagar a Deus a respeito de tudo, irmãos, sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito. Quando você tem uma mente voltada para Cristo e tem uma busca espiritual sincera, pode ter certeza que o Senhor te envolverá com a sua luz e nada de mal te acontecerá. Então vamos ao texto que fala sobre uma experiência
que muitos diriam que é uma experiência espírita. E os irmãos vão perceber que nas Escrituras já existiam pessoas que trabalhavam com invocação dos mortos. Vamos lá. Saul, 1 Samuel 28, Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo o Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel e se acampou em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito no seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, que é por sorte, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Ela não sabia que estava falando com o próprio rei, pois ele estava disfarçado. Ele estava com outras vestes e com 2 homens o acompanhando. Então ela, atemorizada, por causa da perseguição que houve de Saul, uma espécie de inquisição, né? Ela não estava fazendo aquele tipo de trabalho. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Quer dizer, ela falou assim: você veio aqui para me tentar e acontecer de Saul ficar sabendo? Mal sabia ela que quem estava na frente dela era o próprio Saul. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse-lhe: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Olha só, irmão, aqui começa um fato, não um mistério para ser desvelado. A mulher viu Samuel e se espantou, gritou. Ela se assustou. A quem te farei subir? A Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Porque quando ela viu Samuel subir, então ela entendeu que Samuel já estava conversando com Saul. Já tinha dado a entender que conhecia, era o profeta Samuel. Então ela se espantou. Os irmãos estão entendendo, irmão? Ela temeu pela sua vida ali naquela hora. Foi um fato que aconteceu. Não um diabo que apareceu, irmão. Foi uma invocação de um morto e ele se manifestou, Samuel.
Depois nós vamos entrar em detalhes dessa parte. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Assim se fala quando homens de Deus que morreram, irmãos, aparecem. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo o homem, ancião, e está envolto numa capa. Descreveu a roupa que Samuel usava, a capa de profeta. Então Saul, que era entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul entendeu, é Samuel. Samuel disse a Saul, veja, irmão, não tem aqui, o diabo falou no lugar, não, Samuel disse a Saul, é um fato. Por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Os irmãos entenderam? O céu estava cerrado para Saul. Deus não respondia a ele através dos meios comuns, pelos profetas, por sonho. Até eles usavam Urim e Tumim, como os discípulos usaram para escolher um novo apóstolo. Então, o que aconteceu? Ele se desesperou e foi contra aquilo que ele mesmo acreditava, de tanto desespero, e foi invocar o morto Samuel. E ele sabia que tinha pessoas que faziam esse tipo de invocação. É um fato. Então disse Samuel, irmão, não é o diabo, Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor se tem desamparado e tem feito teu inimigo? Samuel repete o que ele falou em vida. E nós sabemos, irmão, que o diabo, ele é mentiroso, ele mente, ele não confirma uma verdade. Porque o Senhor te tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Os irmãos entenderam? Ele reiterou a profecia que ele tinha falado para Saul, que o reino dele já era terminado, rasgado. E quem reinaria no seu lugar era Davi. Então, irmãos, aqui não se trata de nenhum mistério. Invocação de mortos é um fato. Ô, irmão Marcos, então, o irmão está dizendo então que os espíritas no centro, quando eles invocam os mortos, né, que as pessoas até consultam os médiuns, os pais de santos, eles estão certos? Irmão, não se trata de certo ou errado. Se trata de um fato. A invocação de mortos é uma realidade, mas ela não convém. O que convém é você invocar o vivo. Deus sempre foi assim, sempre invocar. E agora que nós temos conhecimento do Espírito Santo da graça, mais ainda. Então, os irmãos viram que a invocação de Saul foi num caso de desespero, porque o céu estava cerrado. Então não é uma questão de certo ou errado. Existe. É um fato. Mas convém? É lícito? Principalmente para os buscadores de Deus? Os irmãos estão entendendo? Então, então o irmão acha então que
Essas pessoas que vão lá e chamam seus parentes, é os parentes delas mesmo que é parente. Irmãos, assim como existem muitos embusteiros em todos os setores da vida, desde os negócios até na religião, tem muitos também que falam que é Deus que fala e não é Deus que está falando na boca dele. Assim também tem os charlatões dentro desse ambiente de invocação. Existem os enganadores lá. Todavia, de nenhuma forma, irmão, eu queria estar na pele de Saul. Eu quero sempre ter uma liberdade vívida diante de Deus. Nunca precisar, né, ou cair na tentação de invocar um ente querido ou um morto, seja quem for. Sempre o que eu aprendi, e nós aprendemos, é invocar o vivo. Né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então é um fato, existe, irmãos, mas não convém, não é lícito para nós. Quem quer fazer, que o faça. Vai receber as consequências? Vai receber as consequências. Não é bom. Saul fez no momento de desespero. Samuel confirmou, mostrou a sua indignação dele ter o invocado, tirado ele do descanso que nós falamos que não é um sono físico, que é aquele que descansou do enfado da vida terrena. Esse mundo é um enfado, esse corpo é pesado. Então tudo isso inquietou Samuel. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, que ninguém venha aqui falar agora o irmão, então, é a favor dos espíritas. Não é nada disso. Estou falando para os irmãos que, segundo a Escritura, invocação de mortos é um fato, mas nós não devemos fazer. Nós temos que continuar nessa caminhada gloriosa, sempre buscando a resposta da boca de Deus. Os irmãos entenderam? Então, eu já vi muitos pregarem que foi o diabo. E, segundo a Escritura, não tem nada a ver com isso, irmão. Não tenho dúvida nenhuma. Tá? Isso não quer dizer que o que Saul fez estava certo. Ele fez no seu desespero e só confirmou o quanto ele estava desligado de Deus, por Deus ter silenciado na sua vida. A lição que vem para nós é, irmãos, que nunca venha romper esse canal, esse contato, irmãos, essa conexão que nós temos com o nosso Pai Celestial. Porque o primeiro sinal de desconexão, de desamparo, é o desespero. E o desespero faz essas coisas. Uma pessoa que combateu, mandou matar os feiticeiros, os adivinhos, lá na frente precisou usar o seu serviço, porque perdeu a comunhão com Deus. E isso é que fica como ensinamento para nós. Nós temos que vigiar para nunca perder a comunicação com o nosso Pai Celestial. Sempre estarmos prontos para ouvir, como Samuel mesmo, quando ouviu a primeira vez a voz do Senhor. O Senhor disse: Samuel. Ele não entendia, pensava que era Eli, e corria para o sacerdote: sacerdote, não te chamei. Foi 3 vezes, na terceira vez, da próxima vez você fala que o teu servo ouve. E quando ele falou, Deus falou com Samuel. Então, glória a Deus, irmãos, se ainda você ouve a voz de Deus, se a palavra ainda fala contigo, se você tem as respostas do céu. Então, isso aqui não é mistério, é um fato, irmãos. E tem outras passagens na Bíblia, irmãos, que vão escandalizar muitos, porque, irmãos, existe um grupo de estudiosos que colocou, irmãos,
a ciência das Escrituras dentro de uma caixa chamada teologia. E quando você vai ver nas Escrituras, você percebe que a teologia não consegue responder todas as indagações. E às vezes rotulam um fato como esse de uma forma terrível. Sabe por que é difícil, irmão? Sabe por que é ruim rotular? Eu vou explicar para os irmãos. O rótulo é ruim, sabe por quê? Por exemplo, se eu estou numa luta, numa guerra, e eu quero dissuadir o meu inimigo, eu pego uma pedra e jogo lá do outro lado e faço barulho. Ele atira lá e não sabe que eu estou aqui. Então, muitas vezes nós rotulamos uma coisa que é o diabo e não é o diabo. E ele gosta disso. Ele está jogando a pedra e você está atirando para o lado errado. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que é imprescindível, irmão, a sabedoria divina e a interpretação espiritual. Nesse caso, como eu falei para os irmãos, não tem necessidade nenhuma de interpretação. O fato está explícito. Quem tiver dúvida, lê. Os irmãos vão ver. Samuel aparece, Saul conversa com Samuel. A pitonisa se assusta, fica com medo, pensando que vai morrer, porque ela se surpreendeu, não era uma coisa comum aquilo acontecer, e ela sabia que Saul era um inquisidor, tinha mandado matar muitos dos seus amigos que praticavam a feitiçaria. Então, a invocação de morto é um fato. Devemos fazer? Não. Agora, quem o faz, irmão, é como Saul. Saul deveria invocar? Não, mas ele invocou. Não recebeu a recompensa do seu feito? Recebeu. Então, até aqueles que invocam, né, fica sabendo a posição da Escritura. Deus agora te recomenda. Invoca o vivo, não o morto. Ah, mas eu estou com saudade do meu pai, eu estou com saudade da minha mãe. Quando Deus apareceu para Josué, disse: Josué, anima-te, tenha bom ânimo, te esforça. Mas Moisés é morto. Mas como eu fui com Moisés, serei contigo. Então Moisés não era ninguém sem Deus. Os irmãos estão entendendo? Por que nós temos que buscar a Deus? O nosso pai, a nossa mãe, seja quem for, nunca vai suplantar Deus. Nós temos saudade, temos carinho, mas eles, dentro daquilo que Deus os deu, eles cumpriram. Como Deus falou para Josué, ele cumpriu, ele é morto. Agora eu continuo contigo aqui. Quer ver uma outra coisa, irmão? Eu fico impressionado com esses irmãos que rotulam com pouca experiência e com mais teoria. Em uma ocasião aqui, na salinha, a igrejinha, que era uma salinha ainda, veio congregar um casal comigo. E quando terminou o culto, os irmãos de São Paulo, salvo erro era Vila Ré, ou Água Rasa, uma coisa assim, não lembro a localidade. Bom, eles ficaram ali me cercando e quando tiveram a oportunidade me perguntaram: irmão Marcos, nós queremos fazer uma pergunta para o irmão. Eu falei: pode fazer, irmão. Então, irmão, deixa eu contar um pouco a minha história. Irmão, antes de vir para essa obra, eu tinha e tenho uma visão. Eu vejo um corpo luminoso em volta de algumas pessoas.
eu fiquei ali, irmãos, observando, né? E, irmãos, o irmão sabe que onde se fala em corpo luminoso, áurea, é no Espiritismo. Então eu fui no centro espírita, eu e minha esposa. E quando nós chegamos lá, irmãos, nós entramos numa corrente, né? E deram-se as mãos e começaram a invocar um morto. Mas nós não estávamos ali para isso. E o que aconteceu? O presidente daquela mesa se levantou e percebeu que havia uma interrupção, olhou para a mesa, para quem estava ali, e percebeu que eles eram novos. Era a primeira vez que eles estavam ali. E perguntou: eu percebo que vocês são novos. O que vocês vieram buscar? E aquele irmão, que naquela época ainda não havia obedecido, falou: nós viemos buscar Deus. Então, aquele presidente da mesa falou: olha, eu respeito a tua busca, mas agora, nesse momento, nós estamos buscando entes mortos. Então, aquele nosso irmão e a sua esposa ficaram tristes, pediram desculpa, licença e saíram. E quando eles chegaram em casa, aquele irmão, do jeito que ele sabia, ele foi orar, rezar e perguntou para o Senhor: eu quero te achar, por que eu vejo essas coisas? Então, na hora que ele estava orando, veio uma visão para ele e saiu uma arquitetura de uma congregação. Nossa, uma arquitetura de uma fachada da congregação por entre essas nuvens. E quando ele viu Congregação Cristã no Brasil, ele ouviu uma voz e disse: vai lá que eu vou falar contigo. Ele nunca tinha visto uma congregação, mas ele tinha aquela visão, aquela imagem. E dentro disso ele foi e achou. E veio a obedecer a Deus nas águas do Santo Batismo e por aí foi. Mas a indagação dele não era essa, veio agora. Irmão Marcos, aquela parte que eu falei para o irmão que eu vejo um corpo luminoso, eu ainda continuo vendo, irmão. E eu só estou fazendo essa pergunta para o irmão porque quando o irmão que estava no púlpito pregando, agora, por exemplo, eu vejo um corpo luminoso no irmão. E em alguns eu não vejo. Eu gostaria que o irmão me explicasse por que eu vejo em alguns e em outros não. Os irmãos estão entendendo? O que nós vamos falar para esse irmão Inar? O irmão está entendendo? Que a teologia não tem todas as respostas. Esse irmão vê um corpo luminoso. Ele vê uma unção. Quando o homem está ungido com a palavra, quantas vezes eu não ouvi da boca de criança? Quantas vezes, irmão? Quando eu estava descendo do púlpito, uma criança vinha a mim me saudar em cima do púlpito. Irmão Marcos, quem era aquele que estava em volta do irmão? Aquela luz forte. Outros, quem era aquele anjo? Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, são coisas que existem, que são sinais de que Deus está na nossa vida, no nosso ministério, que Ele nos colocou no lugar, nos ungiu para uma obra. Agora, tem aqueles que não foram colocados, irmãos, por Deus. Saul, embora tenha sido indiretamente, porque foi assim, o povo de Israel, desde a saída do Egito, sempre teve como rei a Deus.
E os intermediadores do juiz eram Moisés, Gideão, até o lado Sansão, Samuel era um juiz, mas o rei sempre Deus. Mas Israel clamou por um rei, queria um rei segundo o seu coração. Então, o povo clamou, um rei segundo o seu coração. Deus falou para Samuel, vai lá na tribo de Benjamim, eu vou te mostrar um homem que é segundo o coração do povo. Então não foi segundo o coração de Deus. Samuel queria dissuadir, não, tu és o nosso rei. Samuel, faz a vontade do povo. Então Saul veio pela vontade do povo, por isso ele era formoso, ele era grande, era robusto, era um homem, como está escrito na palavra, naquela época era o homem mais bonito. Mas tem até um ditado que diz que, né, irmão, beleza não se põe na mesa. E foi isso que aconteceu com Israel. Então, irmão, quando o Senhor rasgou o reino de Saul e colocou um homem segundo o seu coração, Davi, aí Israel teve êxito. Foi a época áurea de Israel, de domínio, porque foi colocado um rei segundo o coração de Deus. Então, por aí nós vemos, irmãos, que tem aquele que é colocado segundo Deus e tem aquele que é colocado segundo o homem, o desejo do homem. Eu falo isso sem medo de nenhuma represália, não tenho medo, irmãos. Isso eu estou com respaldo na palavra. Tem aqueles que são realmente, eles querem. Deus não separou ele para o sacerdócio, então ele quer. Então ele estuda, faz teologia, mas não tem a unção de Deus. Então quando essa pessoa está na presença de Deus, na presença de um povo, é um asco. Irmãos, não existe edificação. O povo sofre, como Israel sofreu na época de Saul, por conta de ter escolhido um rei segundo o seu coração. Então aquele que é escolhido por Deus, ele tem a unção de Deus e a luz de Deus em volta dele. Isso não quer dizer que ele não pode perder, por isso que nós temos que vigiar, para não cairmos na tentação. Então, irmãos, por isso que eu não faço um vídeo resposta ao irmão Einar, ou seja quem for. Porque não é o irmão Einar sozinho, não é um refutador sozinho que tem um pensamento. Ele tem muitos seguidores que pensam daquela mesma forma. Então a resposta a um tipo de pensamento, de preconceito, né, de juízo temerário, que existe em grupos de pessoas, às vezes em cidades, nações, né, que estão submetidas a um pensamento retrógrado, por causa de um preconceito, de uma superstição. Às vezes uma nação, ela deixa de desenvolver, de evoluir, por causa daquele pensamento retrógrado. Que muitos ainda falam marcos antigos, vamos ficar nos marcos antigos, e às vezes são pensamentos retrógrados, irmãos, que fazem as pessoas patinar e não crescer no espírito da verdade. Por isso vamos pedir, irmãos, uma mente de Cristo aberta para Deus, para toda boa obra, sem preconceito, sem superstição, debaixo do sangue do concerto eterno. Você vai entrar até no inferno e ele não vai te macular, não vai te contaminar, porque a tua busca é sincera, do teu coração procede luz, então o inimigo não consegue te enganar. Nós não devemos ter medo. Olha, tem que ter cuidado com alguns assuntos. Irmãos,
Quantas das nossas crianças, quantos? Agora mesmo conversei com um irmão que teve arrebatamento e muitos chamavam ele de estranho na sua casa. Outra irmã teve também arrebatamento e chamavam ela, e ela se achava desequilibrada porque tem desprendimento de corpo. Tem crianças, irmãos nossos, que viram mortos, que conversaram com mortos, não invocaram, não, irmãos. Tem essa abertura, viram e até chegam a ver, conversar. O que nós vamos falar para eles? Vamos mandar eles lá para o centro espírita para fazer uma invocação? Ou vamos conversar nas santas conversações, sem preconceito, sem tabu, chamar todos os assuntos? Chamar o Senhor numa oração, como num assunto como esse. Senhor, nós sabemos, nós entendemos que a invocação dos mortos existe lugares que fazem isso, e por conta disso, irmãos, esses lugares são tão pesados. Deus, se tem algum espírita ouvindo, esses lugares são tão pesados por conta dessa situação de ficar evocando morto. E numa ocasião na minha vida, alguns vão achar até engraçado o que eu vou falar agora. Um pai de santo de um centro em São Vicente me conheceu há muitos anos atrás e pediu encarecidamente, né? Você pode fazer uma oração no centro, aonde eu presido? Isso, irmão, isso que vocês estão ouvindo, pura realidade. O Senhor, eu falei, Senhor, no centro o Senhor falou, vai que eu sou contigo. Irmãos, imaginam o que aconteceu naquele centro no dia que eu entrei naquele lugar. Era caindo um para cá, caindo outro para lá, outro babava para lá. E o pai de santo olhou para mim e falou assim, eu não falei para você, Marcos, que a coisa estava feia? E nós fizemos uma oração dentro do centro. Agora eu vou falar que eles são filhos do diabo. Irmãos, eles estão num nível de consciência. Não adianta eu falar que eles são filhos do diabo, eu não vou ajudar eles em nada. E eles não são, porque o diabo não tem filho, ele não criou ninguém. O diabo não criou nenhuma semente. Ele enganou o homem. E o seu engodo perdura, por incrível que pareça, até os dias de hoje. Mas o seu reinado tem um limite, tem um fim. E se nós não conhecemos, irmãos, o nosso inimigo, isso é o que eu vou falar para os irmãos, é Sun Tzu, estratégia de guerra, a arte da guerra. Se você não conhece o teu inimigo e não sabe aonde ele está, você vai estar sempre à mercê dele. Mas se você conhece ele e sabe onde ele está, você tem toda a possibilidade de vencê-lo. Então é isso que eu senti de falar para os irmãos. Não é um vídeo resposta ao irmão Einar, é a todo tipo de consciência retrógrada, preconceituosa, com juízo temerário, que qualquer coisa que foge da sua caixinha teológica é um herege, é espírita, é diabólico. Irmãos, chegou a hora de nós abrirmos a nossa mente, porque essa obra que nasceu espiritual, ela só vai permanecer se ela continuar espiritualizada, se ela continuar espiritual. Se nós não tivermos coragem de chamar os assuntos, irmãos, que ferem a nossa fé, que nos subjugam, e colocar, irmãos, diante da presença de Deus,
sem nenhum medo, mas com sinceridade, nós não vamos crescer. O que acontece é que nós nos apaixonamos pelas posições e pelos títulos e pelos usos e costumes. Pelo exclusivismo, então, nem se fala. Cada um buscando o seu interesse. Mas tem no nosso meio pessoas que estão tendo experiências que fogem dos conceitos e dos preconceitos que existem nas pessoas, principalmente nos evangélicos, no meio evangélico. E por não saber responder, intitula, rotula, caracteriza, julga, condena e joga no inferno. Bem-aventurado é aquele que clama ao céu e pergunta: Senhor, eu não quero errar na tua presença. Me ensina a verdade. Eu preciso dar uma resposta para essa pessoa que está passando por essa necessidade. Uma criança que de quando em quando vê um morto. Você vai fazer exorcismo? Não, irmão. Jamais. E tem uns que nunca vão te falar. Sofreram tanto dentro das suas casas, foram tão castigadas, ou enlouquecem ou ficam introvertidas. Não contam. Os irmãos sabem que depois que Deus me deu de falar dessa experiência extracorpórea, quantos apareceram no meu e-mail com a mesma experiência, o mesmo tipo de experiência, que tiveram coragem, se alegraram, porque no meio onde eles vivem, na igreja, na família, não tem ninguém que eles possam conversar sobre isso. Nas santas conversações, não existe tabu, não existe preconceito. O céu é convidado para estar conosco. E nós entramos em qualquer assunto debaixo do sangue do concerto eterno. Ficam com Deus. Deus que abençoe.